Bom dia, pessoal. Na aula de hoje a gente vai apresentar o conceito de núcleo e imagem de transformação linear e vamos ver como esse conceito se aplica no estudo das transformações lineares e também o significado que esse conceito tem dentro da teoria e também em termos de resolução de sistemas lineares. Qual é o significado que os conceitos de núcleo e imagem têm dentro da teoria dos sistemas lineares também. Tá falando essa teoria na linguagem das transformações lineares, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui, para a gente começar a expor esses pontos. Ok? Acho que está compartilhando agora, certo? Então, a gente quer pegar uma transformação linear da definição de núcleo e imagem e discutir o significado desses conceitos na teoria, tanto do ponto de vista abstrato mesmo das transformações lineares, quanto do ponto de vista da teoria de sistemas lineares. Tá? Falando sobre sistemas lineares no contexto das transformações. E então, aqui eu gosto sempre de revisar o conceito, né? Tá? Eu tenho dois espaços vetoriais, U e V. Uma transformação linear é uma função de U para V, né? Que é aditiva. Então, isso aqui, na verdade, é para qualquer vetor, né? O 1, o 2, e para qualquer alfa escalar, tá? Essa função ela tem que ser aditiva e homogênea de grau 1. Né? Se você multiplica por escalar, o escalar sai para fora com um expoente 1, que é o que a gente já viu em várias vezes, mas eu acho importante reforçar o conceito, né? Relembrar o conceito. Tá? Daí, o que é o núcleo de uma transformação linear? O núcleo é o conjunto de vetores do domínio, tá? Esse U aqui é o domínio, que quando você aplica a transformação linear nele, ele dá zero. Tá? Então, esse é o núcleo. E a imagem é o conjunto de vetores do contradomínio, tá? É um subconjunto do contradomínio, que quando você aplica a transformação nele, o conjunto de vetores do contradomínio para os quais existe algum vetor no domínio que leva nele. Tá? Então, a imagem de uma transformação linear coincide, né, com o conceito de imagem de função que a gente aprende no ensino médio. Tá? Então, o núcleo, né, que podemos deixar como exercício. O núcleo, ele está contido no domínio. Então, o núcleo é um subconjunto do domínio e a imagem é um subconjunto do contradomínio. Tá? Então, o exercício é provar que são subespaços, tá? Tanto N de T quanto imagem de T são subespaços. Subespaços de U e de V, né, respectivamente. Tá? Então, o núcleo é subespaço de U e a imagem é subespaço de V. Fica como exercício para vocês provar que é subespaço, ou seja, provar que é fechado pelas operações do espaço vetorial. Tá? Se pegar dois vetores do núcleo e somar, o resultado continua no núcleo. Se você pegar um vetor do núcleo e multiplicar por qualquer escalar, o resultado continua no núcleo. Tá? E mesma coisa para a imagem. É fechado pela soma e fechado pelo produto por escalar. Ok? Então, uma das principais aplicações do conceito de transformação linear, do conceito de núcleo e imagem no estudo das transformações lineares é a injetividade e sobrejetividade, né? Que é uma coisa que você pode estudar e é interessante. Certo? Então, só arrumar aqui o quadro. Então, é uma das principais aplicações que você tem para os conceitos, para usar o conceito de núcleo e imagem no estudo das transformações lineares, tá? Então, acontece o seguinte, tá? Você tem aqui a mesma transformação T, certo? T de U para V, tá? Vamos pegar a injetividade primeiro, certo? Injetividade. Quando que uma função é injetiva? Tá? Revisando aqui
em termos de função, tá? Então, revisando com funções, tá? Então, injetiva é quando f de x igual a f de y implica em x igual a y, tá? Para quaisquer x e y no domínio da função, tá? Pertencentes ao domínio da função, tá? Então, você tem uma função f, tá? Com um domínio contra domínio. Sempre que os valores que a função aplicar em duas variáveis derem iguais, então é porque as próprias... Desculpa, em dois argumentos, né? O valor da função aplicada em argumentos só vai dar igual se os próprios argumentos da função forem iguais, tá? Então, esses x e y no domínio aqui, você aplica a função deles. Se der igual, é porque eles mesmos são iguais. Isso aqui é a função injetiva, tá? Funções injetivas. Injetivas ou injetoras. Ok? Na transformação linear, no caso linear, o que acontece com a injetividade? Tá? No caso de função linear. No caso linear. O que acontece é que T de U em V é injetiva se e somente se o núcleo de T contiver apenas o vetor nulo. Ou seja, o núcleo de T é um subespaço, a gente viu no exercício anterior, né? O núcleo é um subespaço de U e a imagem é um subespaço de V. Ok? Então, a transformação linear ser injetiva só vai acontecer quando o núcleo for zero, tá? Como que a gente demonstra isso, certo? Então, você vai pegar dois vetores, tá? Você vai pegar o 1 e o 2 pertencentes a V, não, em U, desculpa, dois vetores em U, né? E você vai fazer T de U1 igual a T de U2. Tá? E agora você vai explorar o fato de que essa função é linear, tá? Então, você vai passar subtraindo, tá? Então, você vai ficar com T de U1 menos T de U2 igual a zero, né? Lembrando que esse zero aqui, esse zero que está aqui, ele é o zero em U, né? Porque esse núcleo aqui, ele é um subespaço de U, tá? Aqui, eu apliquei a transformação T em um vetor de U, então eu caí para V, certo? Quando eu aplico T em alguém, eu caio em V. E esse T1 menos T2 está dando zero, então esse zero aqui é o zero de V, tá? O zero de um espaço vetorial e o zero do outro podem ser coisas bem diferentes, em geral são coisas bem diferentes, né? De repente, aqui poderia ser uma matriz, desculpa, aqui poderia ser um polinômio, aqui poderia ser uma matriz, né? Então, o zero do espaço de matrizes é um zero bem diferente do espaço de polinômios, tá? Então, enfim, esse aqui é o zero em V, esse aqui é o zero em U, mas a gente, na notação, a gente trata com o mesmo símbolo, tá? Aí, como a função é linear, então você conclui que T de U1, menos U2 é igual a zero, tá? Mas, como você está... Ou seja, isso aqui está te dizendo que o 1 menos o 2 pertence ao núcleo, porque você aplicou a transformação T nesse vetor, o 1 menos o 2, e ele deu no núcleo. Então, isso quer dizer que o 1 menos o 2 pertence ao núcleo de T. Mas como o núcleo de T é só o zero, então o 1 menos o 2 é igual ao zero. Ok? Isso quer dizer que o 1 é igual ao 2. Tá? O que a gente provou com isso? A gente provou que se o núcleo de T é zero, então T é injetora. Tá? Porque você tem T1, T de 1 igual a T de 2, então o 1 igual ao 2. Tá? Isso aqui prova, tá? Isso prova que se o núcleo de T só tem o zero como vetor, então T
é injetora. T é injetora. Ok? Para a gente provar a volta, ela é um pouco mais fácil, tá? Então, de repente, quem está fazendo o vídeo, seria um bom momento para dar um pause no vídeo e ver se você entendeu todas essas etapas aqui. Tá? Para fazer a volta, vamos fazer a volta nesse cantinho aqui, ó. Agora, você vai supor que T é injetora, tá? Porque aqui a gente supôs que o núcleo era 0 e provou que ela é injetora. Agora, vamos suponha T injetora. Tá? Então, você sabe que T de 0 é 0, porque toda a transformação linear é assim. A gente viu isso nas aulas passadas, né? Nas nossas discussões. Toda a transformação linear leva o zero do zero, porque ela tem que ser homogênea, né? Se ela é homogênea, ela leva zero do zero. Se tiver um outro vetor que der zero, seria um vetor que está no núcleo, né? Ok? Tá? Esse vetor aqui estaria no núcleo. Então, U pertence ao núcleo de T. Tá? Então, quer dizer que quando você aplicar T em U, vai dar zero. Só que, como ela é injetora, esses dois caras têm que ser iguais, porque se o valor da função aplicada em dois elementos são iguais, então esses elementos que estão no argumento da função têm que ser igual. Tá? Então, isso aqui implica que U igual a zero. Tá? Mas U era um vetor do núcleo, certo? Então, esse vetor do núcleo tem que ser zero, portanto, o núcleo só tem o vetor nulo. Tá? Porque você pegou um vetor qualquer no núcleo e concluiu que ele tem que ser o vetor nulo. Tá? Então, o núcleo só tem o vetor nulo, se a função for injetora. Tá? Porque ela leva zero no zero, e ela é injetora, então todos os outros que levarem no zero tem que ser o próprio zero, senão ela não seria injetora. Tá? E aqui a recíproca, né? Supondo que o núcleo só tem o zero, você conclui que ela é injetora. Certo? Então é um bom momento para dar um pause no vídeo e ver se entenderam todos os argumentos e talvez reescrever aí de uma forma mais organizada do que a minha, né? Ou seja, fazer o que eu fiz aqui mais organizado é um bom exercício, tá, para vocês. Faltou a sobrejetora, né, pessoal? Fiquei sem espaço aqui. Eu vou deletar isso aqui, depois a gente volta nesse ponto. Tá? Faltou a sobrejetora, né? Então, isso aqui é uma questão para a função ser injetora. Certo? Quando que uma transformação linear é injetora? Quando o seu núcleo é zero. Tá? E quando que uma transformação linear é sobrejetora? Aí a gente pode entrar na mesma questão da teoria de funções, mesmo lá do ensino médio, sem se preocupar se ela é linear ou não, a princípio. Tá? Porque quando que uma função é sobrejetora? Vamos só revisar aqui. Então, revisão, de novo. Revisão, função sobrejetora. Então, você tem uma função f de um conjunto C para um conjunto D. Né? Então, C é o domínio, D é o contradomínio. Aí você tem a noção de imagem de F, que é a mesma noção da imagem aqui na álgebra linear. A única diferença é que, no caso linear, a imagem é um subespaço do contradomínio, mas a imagem é a mesma. Tá? E você fala que a função é sobrejetora quando a imagem é igual ao próprio contradomínio. Tá? Então, F é sobrejetora. Eu vou abreviar só com sobre aqui. Né? Se somente se a imagem é igual ao contradomínio. Essa é a versão geral mesmo da sobrejetividade. O conceito de imagem ele existe para qualquer tipo de função. E no caso linear, o conceito de imagem é o mesmo, só que a imagem é um subespaço de V. Tá? Então, é a mesma situação aqui para transformação linear. Tá? Então, T é sobrejetora. Se somente C, imagem de T é igual ao próprio V, tá? Que é o contradomínio. Mas o que tem de interessante aqui é que a gente sabe, né, em geral, tá?
em geral, tendo a transformação sobrejetora ou não, né, a imagem de T é um subespaço de V. É um subespaço de V. Tá? O que a gente viu sobre subespaços nas últimas vezes, que é o seguinte, ó, você, por exemplo, pega aqui no plano, tá? Que exemplo. Vamos supor o plano R2, a gente comentou isso nas últimas aulas. Tá? Se você vai pegar uma reta, passando pela origem aqui no R2, tá? Digamos que esse aqui é o teu subespaço V do R2. Ok? Então, o R2 é um espaço vetorial de dimensão 2, e aqui é um subespaço de dimensão 1, né? Que não é o R2 inteiro. Até a própria origem, né? O próprio zero no espaço vetorial, ele também é um subespaço, tá? De dimensão 0, que não é o espaço inteiro. Se o subespaço tiver dimensão 2, ele vai ser todo o R2, tá? E mesma coisa para o R3, etc. Então, se W contido em V é subespaço, e dimensão de W é igual a dimensão de V, ou seja, se você tem um subespaço que tem a mesma dimensão do espaço inteiro, do espaço vetorial que contém aquele subespaço, então eles são iguais. Tá? Então, W é igual a V. Né? É um subespaço que tem a mesma dimensão do espaço onde ele está contido é igual ao espaço todo. Tá? Conclusão, uma transformação linear é sobrejetora sem somente ser a dimensão da imagem, que é um subespaço do contradomínio, é igual ao próprio a própria dimensão do contradomínio, tá? Então, vamos colocar aqui. Conclusão, uma transformação linear depois eu mexo isso aqui mais para baixo, ficou um pouco alto aqui meu texto, mas eu já vou arrumar depois. Transformação linear é sobre vetora se somente se a imagem, a dimensão da imagem é igual à dimensão do seu contradomínio. Tá, vamos só trazer esse texto mais para baixo aqui, para deixar um pouquinho mais organizado. Tá, o que a gente está dizendo, então, é que se você tiver uma transformação linear T de U para V, então, T é sobre, tá? A gente abrevia por sobre, tá? C e somente C, dimensão da imagem de T é igual à dimensão de V. Ok? Então, era isso que eu queria falar sobre a transformação linear ser injetora ou sobrejetora. Agora, um outro ponto é sobre as bases, né? Encontrar base para núcleo e para imagem. Tá? Normalmente, encontrar base pode ser um problema complicado em alguns subespaços. Tá? A gente pode ser que tipo, eu posso dar um subespaço e o exercício que pede para encontrar uma base para aquele subespaço pode ser um exercício bem difícil. O que eu vou dizer aqui é um método, uma técnica que você pode usar e que vai resolver, em muitos casos, vai resolver o problema de uma maneira razoável. Tá? Um problema razoável vai poder ser resolvido com esse método. Tá? Então, bases para
núcleo e imagem. Certo? Então, assim, vamos pegar como exemplo, tá? Porque eu vou fazer casos que são razoáveis, tá? Não vou fazer um caso geral, porque esse problema, no caso geral, ele pode ser complicado. Então, vamos pegar um exemplo. Tá? Se você tem uma transformação linear do Rn para o Rm. Ok? Então, essa transformação linear vai ter aquele formato que a gente comentou na última aula, que vai ser T de x1 até xn igual a A11 x1 até A1 n xn, etc., até AM1 x1 mais AMN xn. Isso vai ser uma transformação linear do Rn para o Rm, vai ter esse formato. Tá? Se você for querer achar o núcleo dessa transformação, núcleo de T, você vai ter que pegar aqueles vetores x1 até xn que são solução. Então, o núcleo de T vão ser os x1 até xn, tá? Tais que eles são solução do sistema. Deixa eu escrever melhor aqui, né, pessoal? Vai ficar estranho escrever desse jeito. Deixa eu dizer assim, ó. Só melhorar aqui o jeito de escrever o núcleo. Vou botar esse cara um pouquinho mais para cá. Vamos dizer assim, ó. x1 até xn pertence ao núcleo C e somente C. Isso aqui tudo dá zero, tá? Porque quando você aplica a transformação em um cara do núcleo, tudo tem que dar zero. Então aqui vai ficar A11 x1 mais A1n xn, tá? E assim por diante até AM1 x1 até AMN xn. Isso aqui tudo tem que dar zero, o que significa que você está com um sistema homogêneo. Tá? Então, quando você tenta achar o núcleo, você cai num sistema homogêneo. Tá? Em geral, é isso que vai acontecer. O que pode acontecer de problema é que esse sistema homogêneo seja muito difícil. Ou pode acontecer que a transformação seja apresentada num formato, digamos, entre aspas, meio enigmático, e que fique um pouco difícil de você descobrir qual é esse sistema homogêneo. Tá? Mas ele sempre vai existir, ele sempre vai estar lá, só que ele pode ser tanto difícil de encontrar, quanto difícil de resolver. Né? Pode ser que caia num sistema homogêneo super complicado. Tá? Mas nos casos normais, nos casos razoáveis, não vai acontecer isso. Você vai conseguir identificar esse sistema e vai conseguir resolver. Certo? Aí você vai fazer o quê? Você vai resolver o sistema homogêneo e vai achar a solução geral. Tá? A solução geral. Certo? A tua solução geral, ela vai ficar dada em termos de algumas variáveis livres. Tá? Você vai deixar algumas variáveis do sistema em função de outras. E você vai ficar com variáveis livres. Vamos chamar essas variáveis livres aqui de maneira um pouco informal, tá? De, digamos, x, y, z e t. Não sei. Tá? Eu estou só imaginando aqui para ilustrar. Tá? Quem quiser fazer uma coisa mais técnica, você pode dizer, olha, eu achei as variáveis livres. Peraí, minha caneta. Peraí, aqui meu cursor. Achei as variáveis livres xk1, xk2, até xk, uma letra aqui, L. Tá? Se você quiser fazer a coisa bem técnica, o que significa que você tem L variáveis livres. Então, o número de variáveis livres do teu sistema é L. Tá? Mas vamos ficar com essa discussão informal aqui, que está em vermelho. E você resolveu lá o sistema homogêneo, tá? Achou a solução geral do sistema, e todas as variáveis do sistema ficaram dadas em função de outras variáveis que estão livres. Tá? Então, algumas variáveis ficaram em função delas, e as outras, e essas aqui estão livres. E as que ficaram em função não são livres. Aí, o que você faz? Você faz o truque da base canônica.
canônica, né? Que a gente usa essa expressão só entre a gente no nosso curso aqui, né? Tá? O truque da base canônica. Tá? Não significa que você vai achar uma base canônica, mas você faz algo parecido com uma base canônica. Você vai pegar as suas variáveis livres, vai atribuir 1 para uma delas e 0 para as demais. Então, você vai atribuir 1 aqui e nas outras você vai atribuir 0. E você vai jogar isso que você atribuiu na tua solução geral. Tá? Isso vai te dar um vetor. Vai ficar um vetor aqui com vários valores, tá? Porque você atribuiu 1, 0, 0. Depois você faz com a outra. Você atribui 0 para o x e 1 para o y e 0 para as outras. Isso vai te dar um outro vetor. Okay? E, por fim, você continua fazendo isso com todas as variáveis, tá? Depois faz com o z, atribui 1 para o z, atribui 0 para os demais, tá? Vai te dar um outro vetor aqui, tá? E depois faz também com o t, né? No caso da última variável livre. Então, aqui atribui 0 para todas e 1 para o t, ok? Vai te dar um outro vetor aqui, certo? Esses 4 vetores, no caso de o número de variáveis livres ser 4, você vai ter 4 vetores. Esses 4 vetores são a base para o espaço solução do sistema. Tá? Qualquer solução é dada como combinação linear deles, e eles são LI. Tá? É bom você verificar que é base, tá? Mas sempre vai ser, mas é uma coisa saudável, uma prática saudável você sempre verificar que de fato é base. Tá? Verifique que o conjunto encontrado é uma base. Tá? Ele vai ser uma base para o espaço solução do sistema. Tá? Mas como as soluções do sistema são exatamente os elementos do núcleo, então ele é uma base para o núcleo. Tá? Então essa é uma técnica que você pode fazer para encontrar uma base para o núcleo. Tá? Você acha a solução geral e depois aplica o truque da base canônica. Okay? Possíveis casos em que essa técnica talvez não funcione é se for muito difícil você identificar qual é o sistema associado à tua transformação linear. Tá? De repente, a transformação linear foi apresentada de uma maneira bem exótica e está difícil de identificar esse sistema. Tá? Ele sempre existe, esse sistema, mas ele pode ser difícil de identificar. Ou você consegue identificar, mas ele é muito difícil de resolver. Tá? Daí, no caso dessa técnica, não vai ser boa de aplicar. Talvez seria melhor você pensar em usar alguma outra técnica. Tá? Embora essa técnica ela funcione sempre, mas ela pode ser difícil de aplicar. Ok? Então, com isso, você acha uma base para o núcleo. Como que você pode achar uma base para a imagem? Então, aqui, base para imagem de uma transformação linear. Tá? Então, você tem aqui uma transformação linear E, de U para V, tá? A T foi dada. Você sabe, né, que a imagem de T a gente já viu lá, mas vale a pena reforçar, né? São os vetores de V, tais que V é igual a T de U para algum U pertencente a U. Né? Bom, ele é subespaço de V, V é o contradomínio, a gente provar que ele é subespaço, está como exercício lá em cima, né, para vocês. Tá? O que você pode fazer para achar uma base? Você pega uma base de U, okay? E aí isso pode ser uma dificuldade no exercício, porque talvez seja difícil encontrar uma base para o espaço U, por várias razões, ou porque o espaço é muito complicado, ou porque ele é muito grande, mas nos casos razoáveis, nos casos bem organizados, é razoável, como é que chama? É factível, né, encontrar uma base para U. Então, tome uma base para U, digamos que essa base seja B, formada pelos vetores U1, U2, até o K. Tá? Então, eu estou dizendo nesse caso que a dimensão do núcleo, desculpa, do núcleo não, a dimensão do espaço U é K. Tá? Pega essa base para U e agora aplica
Então, tome uma base para U, aplique T nos vetores da base. Nos vetores da base B. Tá? Então, você vai obter T de U1, T de U2, até T de UK. Tá? Você pegou os vetores da base e aplicou a transformação T neles. Isso aqui são vetores em V. Certo? Esses vetores geram a imagem. Então, verifique que esses vetores geram a imagem de T. Tá? Eles são geradores. Só que eles podem não ser LI. Ok? Então, isso aqui é exercício, tá? Para vocês. Exercício. Só que eles podem não ser LI. Tá? Daí, o que a gente faz? A gente já viu nos exercícios anteriores sobre bases, né? Quando você tem vetores que geram um espaço, você pode usar o escalonamento para obter vetores LI que geram o mesmo espaço. Então, você faz isso para obter uma base. Tá? Você já tem os geradores, mas talvez eles não sejam LI. Então, você escalona para eles ficarem LI e serem vetores, seria uma base para a tua imagem. Tá? Possível dificuldade também, talvez seja difícil identificar esses vetores para eles serem escalonados. Tá? Então, esse método não quer dizer que ele vai resolver todos os problemas, mas em casos em que for possível identificar esses vetores para fazer um escalonamento, então você identifica eles e escalona. Tá? Então, dificuldades que podem ter aqui, né? Achar uma base para U. Tá? Mas em casos razoáveis, você acha uma base para U. Depois, pegou esses vetores T de 1, T de 2, T de UK em V, e precisa escalonar, mas talvez seja difícil identificar eles para fazer o escalonamento. Tá? Mas nos casos razoáveis, isso é possível. Okay? A gente explicou nas aulas anteriores. Então, use o escalonamento para obter um conjunto LI que gere a imagem de T. Tá? Gere. Certo? Então, assim, esse conjunto aqui, com certeza gera, tá? Mas ele pode não ser LI. Então, você usa escalonamento para reduzir ele a um conjunto LI, que vai gerar o mesmo espaço, mas o espaço que ele gera é a imagem, portanto, é uma base para a imagem. Tá? Então, eram esses conceitos que eu queria discutir com vocês, a definição de núcleo, a definição de imagem, e as aplicações que isso pode ter para você ver se a transformação linear é injetora ou sobrejetora. Beleza, pessoal? Era isso por hoje.